Equipes de resgate na Turquia e na Síria conseguiram retirar mais de 8.000 pessoas dos escombros dos terremotos. O número de mortos ainda é parcial e passou de 7.200. A reportagem é dos enviados especiais à Turquia, Murilo Salviano, Igor Arroio e Danilo Quintal. O bombeiro tem pressa. Carrega um bebê de 2 meses até a ambulância. Em outra cidade da Turquia, um menino de 8 anos é retirado dos escombros com muita comemoração. As cenas de resgate de sobreviventes têm se repetido também na Síria. Em Jindires, a menina Nur passou 15 horas sob os escombros, enquanto os socorristas diziam para ela não ter medo, que o pai estava logo ali. É uma corrida contra o tempo. A frase do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde foi repetida em várias cidades atingidas pelos terremotos. É que as primeiras 72 horas são consideradas críticas para encontrar pessoas com vida. E cada salvamento tem sido muito comemorado pelos socorristas e pelos parentes. Esta bebê foi resgatada em Afrin, na Síria, com o cordão umbilical ainda preso à mãe, que deu à luz nos escombros, mas não resistiu. A menina é a única sobrevivente da família. Perto dali, um menino recebeu orientações dos voluntários e foi chamado de herói. Esse prédio em Iskenderun era um hospital. Um sobrevivente contou que ainda tem 15 pessoas vivas lá dentro, mas que os socorristas precisam esperar máquinas que estão vindo de outras cidades para tentar retirá-los. Nem sempre dá para esperar o equipamento chegar. Em Hatay, a menina salva por um soldado foi levada num cobertor improvisado como maca. Desde a madrugada de ontem, a Turquia registrou mais de 280 tremores secundários e alguns abalos um pouco mais fortes. As autoridades turcas estimam que o número de prédios destruídos pode chegar a 11.000. Em Kahramanmaraş, perto do epicentro do segundo terremoto forte que atingiu a Turquia, o socorro não chegou a tempo para a jovem Irmak, de 15 anos. Ela morreu presa nos destroços. Mesut Hanser não largou a mão da filha. Muitos moradores aqui da capital turca dizem que foi possível sentir o impacto dos terremotos em algumas áreas da cidade. E nós estamos na região central do país, a mais de 700 quilômetros do primeiro epicentro. Muitos dos planos de resgate e de ajuda humanitária são traçados aqui, neste centro de gerenciamento de desastres. Hoje, o presidente Recep Tayyip Erdogan decretou estado de emergência em 10 províncias pelo período de 3 meses. Erdogan mandou abrir hotéis que estavam fechados para o inverno para receber os desabrigados e agradeceu o apoio da comunidade internacional. Disse que já recebeu ofertas de ajuda de 70 países e 14 organizações internacionais. E falou por telefone com 18 chefes de governo. Na Turquia e na Síria, mais de 23 milhões de pessoas foram afetadas. 1.400.000 delas são crianças. Hoje, o saguão do aeroporto de Istambul ficou assim, lotado. São voluntários que tentam chegar à região destruída para ajudar. Socorristas vindos da Alemanha desembarcaram hoje em Adana.
Trouxeram desde alimentos e água até equipamentos de comunicação. A coordenadora alemã da Cruz Vermelha elogiou o preparo dos serviços de emergência da Turquia, mas ressaltou que uma tragédia dessa dimensão excede a capacidade de qualquer país. E a população está imensamente mobilizada. A brasileira Clarice estuda na Universidade de Istambul. Ela esteve num centro para recolhimento de donativos. Aqui a gente vê que cada fileira é dividida em sapatos masculinos para criança, principalmente roupa para bebê, para crianças. Em Malatya, com muita neve, o governo turco montou um acampamento para os desabrigados. Mas este homem diz que já não encontrou mais lugar. Na Síria, a guerra civil dificulta a logística da distribuição de donativos. O coordenador da organização Crescente Vermelho fez um apelo para que oposicionistas liberem as estradas no norte do país. Em Alepo, a antiga cidade medieval foi arrasada. O morador contou que a antiga fortaleza vai ter que ser reconstruída do zero. Muitos têm buscado abrigo em volta do que sobrou da cidadela. Esta mulher disse que o terremoto é muito pior do que a guerra. Um bombardeio vem e passa. Agora, a gente não sabe quando vai parar. Estamos aterrorizados, desabafou ela. Aqui no Brasil, as comunidades de turcos e de sírios aguardam notícias com aflição. Abdul morava em Alepo, uma das cidades mais populosas da Síria. Mas com a guerra civil no país e a ocupação de parte do território pelo grupo terrorista Estado Islâmico, ele veio buscar refúgio no Brasil em 2014. Agora, a região de Alepo foi arrasada pelo terremoto. E recebi notícia de um amigo muito próximo também, onde vivi com ele em Alepo. Também eu recebi notícia do falecimento dele. Essa notícia também me abalou muito. Abdul também não tem notícias de dois primos. Infelizmente, até este momento, a gente não recebeu nenhum contato. E o celular não tem, está fora da caixa postal. Habib Fred. Hoje ele conseguiu falar com outro parente que está perto de Alepo e soube que a situação é ainda pior. Ele está me contando que tem mais gente da família que também não sabe nenhuma notícia. Não tem nenhuma notícia, infelizmente. Quantas pessoas ao todo? Vai dar umas 12 pessoas. Quem está em casa está com medo de sair. Eles não sabem se fica na rua mais seguro, mas lá fora está muito frio. Alimentação zero, a situação bem complicada. Abdul trabalha em duas entidades que acolhem refugiados e está arrecadando doações e organizando uma viagem para ele e outros voluntários irem ajudar na assistência às vítimas. A Razan é outra síria que também buscou refúgio no Brasil em 2014. Ela mantém contato com os parentes que moram em Alepo pelas redes sociais. Assim, descobriu que a casa da família foi atingida pelo terremoto. Dois primos dela morreram. Eu sei que tem terremoto lá, mas não acredito que é tão forte que caiu o prédio em cima deles. Mas quando vi os vídeos, eu fiquei assim, o que eu vou fazer daqui? Eu fiquei muito chocada. É muito difícil para mim ver isso e que uma parte da minha família está vivendo isso e estou vivendo isso de longe que não consigo fazer nada. Baris veio da Turquia em 2012 para estudar em São Paulo. A família toda ficou em Kahramanmaraş, no sul do país. Ele conta que os pais e a irmã estão bem, mas uma tia está sob os escombros do prédio onde morava. Meus primos disseram que tem muitos sobreviventes dentro dos prédios destruindo, mas nós esperamos que as máquinas, pessoas equipe de resgate, mas ainda ninguém chegou. Esse casal turco que vive em São Paulo há 5 anos também passou por momentos de desespero.
O prédio em que a filha deles morava com o marido e 2 filhos desabou. O outro filho do casal, que mora no Brasil, diz que foi um alívio quando descobriram que tudo estava bem. Depois das 17 horas, tipo um milagre, toda a família saiu embaixo da casa sem algo machucado, até os bebês. Alguns dos prédios mais altos do mundo são protegidos contra desmoronamento em caso de terremoto. Os enviados especiais a Taiwan, Felipe Santana e Lucas Luz, visitaram um deles na gravação da nova temporada do Globo Repórter. Taiwan é um dos lugares mais propensos a terremotos no planeta. E na capital, o governo incentivou a construção do que seria, na época, o prédio mais alto do mundo. Em 2004, o Taipei 101 foi inaugurado e se destaca no horizonte de Taipei. Os engenheiros tiveram que se certificar de que o arranha-céu de 508 metros de altura estaria seguro. Lá em cima, uma grande esfera escondida num vão do lado de dentro. São 41 círculos de ferro soldados que formam uma bola de 5,5 metros de diâmetro, que pesa 728 toneladas, pouco mais do que o Cristo Redentor, que tem 700. Ela vem lá de cima suspensa por cabos e nas laterais há um sistema de amortecedores cheios de óleo. Visto do lado de fora, esse é o lugar onde fica a bola. No andar 87, 14 andares abaixo do topo, o andar 101, que dá o nome ao prédio. O gerente responsável explica que esse é o único edifício do mundo em que essa estrutura é visível, para que todos se certifiquem de que é seguro. O sistema usa uma lei da física que a gente aprendeu na escola, a inércia de Isaac Newton. Um objeto parado quer continuar parado. Um objeto em movimento quer continuar em movimento. Portanto, se o prédio se move para a esquerda, a bola suspensa quer permanecer no mesmo lugar e faz força para a direita. Quando o prédio se move para a direita, a bola suspensa quer permanecer no mesmo lugar e faz força para a esquerda. Dessa forma, o peso do prédio é compensado e ele não desaba. Esse é um vídeo gravado durante o terremoto que atingiu Taipei no ano passado, de magnitude 6,8. A esfera se mexe de um lado para o outro e os amortecedores impedem que ela colida com o próprio prédio e cause estrago pelo lado de dentro. Alguns dos maiores arranha-céus no mundo hoje são equipados com esse tipo de sistema, só que eles não estão abertos ao público. Aqui a gente consegue ver onde fica aquela grande bola em alguns dos mais icônicos. Existem outros tipos de sistemas anti-terremoto. Ter pelo menos um deles é essencial em lugares próximos às falhas geológicas. Porque quando a crosta terrestre do planeta resfriou, não foi de forma homogênea como esse sorvete, mas assim, com rachaduras. Na Turquia, 2 fendas se juntam e formam uma placa menor, chamada de placa turca. A placa se mexeu em alguns lugares por 3 metros. Só na Turquia, mais de 5.600 prédios foram destruídos. Depois de um grande terremoto em 1999, o governo turco implementou novas regras de construção. Gökhan Peçan, especialista em engenharia de terremotos na Universidade de Nevada, diz que os códigos são eficientes, mas muitos dos prédios que caíram foram construídos antes do ano 2000. Mas, principalmente, muitas das novas normas não são seguidas. A situação na Síria é ainda pior. A cidade de Alepo convive com a guerra e a tentativa de reconstrução desde 2011. As casas são erguidas com os recursos disponíveis, o que fez com que a tragédia por lá se tornasse ainda mais desoladora. A região toda adia investimentos necessários, como a gente adia investimentos básicos que também custam vidas, como saneamento. No caso dos terremotos, é uma tragédia anunciada, porque a Terra continuará se movimentando, do ponto de vista geológico, gentilmente, enquanto prédios e pessoas continuarão seguindo o desejo da inércia, permanecerem parados no mesmo lugar. Israelenses e palestinos voltaram a entrar em confronto hoje na Cisjordânia. Um palestino de 17 anos morreu durante uma troca de tiros em Nablus. Os soldados israelenses enfrentavam terroristas do grupo palestino Cova dos Leões. A seguir, a prisão de 4 policiais em Brasília pelos ataques de 8 de janeiro. E o crescimento dos crimes de ódio na internet.